CBN Carreiras e Lideranças. Oferecimento Mastermind Campinas. Treinamentos que geram resultados de verdade. Carreiras e Lideranças com Eduardo Mendes, economista pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, com especialização em liderança e gestão estratégica pela Universidade da Califórnia, sócio do grupo Mastermind Brasil. Eduardo, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Thalita, boa tarde aos ouvintes. Um abraço pro pessoal da Unesp aí, se encontraram, né, no fim de semana, né? Sim, foi aniversário de um amigo, aliás, João, feliz aniversário. É hoje o aniversário dele. Parabéns, João. E a gente vai falar aqui no Carreira e Lideranças do papel da liderança nesses tempos de incerteza, né? Como organizar uma empresa e o time para crescer com consistência. O ambiente empresarial brasileiro ele tem um momento de alta complexidade porque estão discutindo reforma tributária, mudanças regulatórias, como já falou aqui da norma reguladora 1, cenário econômico instável, proximidade de ciclos políticos. Isso exige mais preparo das lideranças para tomar decisões e organizar os times. Diante desse cenário, Eduardo, uma empresa pode estar crescendo e com risco de quebrar ao mesmo tempo? Guarizo, Thalita, essa é uma ótima oportunidade para falar de uma armadilha que muitas empresas acabam enfrentando, que é crescer de maneira desorganizada. Então, sim, a empresa pode crescer e, ao mesmo tempo, estar quebrando se ela não tiver uma boa gestão. E por que isso é um assunto tão relevante? Porque, além dessa questão empresarial, quando a gente analisa o cenário, como é que compõe os empregos no Brasil hoje? Hoje existem cerca de 107 milhões de empregos, entre empregos formais e informais. E muitos desses empregos, desses trabalhos, têm uma ligação direta com a qualidade das empresas. Então, quanto melhor é a gestão de uma empresa, melhor é o serviço, melhor é o produto, melhor é a qualidade do emprego que é gerado, melhor é a renda que é gerada. Então, quando a gente discute a saúde da gestão dessas empresas, a gente está discutindo a saúde da própria atividade econômica e, portanto, de nós, que somos os agentes econômicos, que trabalhamos, que consumimos. Portanto, esse é um tema que, na minha modesta opinião, deveria estar ali entre os 5 principais temas do Brasil, porque tem um impacto direto na nossa vida. Para dar um exemplo mais concreto, eu trabalho com muitos empresários e a minha atividade econômica é isso, né? Minha atividade profissional é contribuir para que empresas, líderes tenham melhores resultados. E há uns 2 anos, um pequeno empresário me procurou. Ele falou: Eduardo, eu estou com um problema. Hoje a minha empresa está com 15, 16 colaboradores. Eu estou ficando maluco, eu não tenho tempo para nada. Eu estou trabalhando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Eu não estou vendo o resultado na empresa. E quando a minha empresa tinha 5 pessoas, eu tinha mais tempo, eu atendia melhor os meus clientes e eu retirava mais dinheiro da empresa. Qual era o problema dele? Exatamente falta de gestão. Sim. Ele cresceu de uma maneira desorganizada. E quando ele trabalhou a gestão da empresa, ele fez uma análise de cenário, entendeu, estabeleceu objetivos bem definidos, ele abriu mão de objetivos que não faziam parte da atividade dele. Quando ele criou processos para organizar melhor o trabalho, ele conseguiu contratar melhor, conseguiu organizar melhor o trabalho das pessoas na empresa, e aí a empresa cresceu, e cresceu de uma maneira sustentável. Há 2 semanas eu estava com ele é de Indaiatuba. Aliás, é um casal que não tem 30 anos, então é muito bonito ver isso, né? As pessoas tão cedo empreendendo. Nossa, jovens, né? Sim, e eles estão num espaço de mais de 1.000 metros quadrados e estão gerando mais de 50 empregos diretos, formais e de qualidade. Então percebam como essa decisão de empreender, mas de uma forma organizada e estruturada, tem um impacto positivo não apenas na vida deles como empresários, na vida dessas 50 famílias e na vida da sociedade como um todo. Reação em cadeia, né? Sim, exatamente. E no caso, ainda dando gancho a isso, né? Como tomar uma decisão concreta, certeira, num mundo ali, numa experiência de muitas mudanças, né? Num cenário de muitas mudanças? Pois é, o mundo está mudando, né? E não tem nenhuma novidade nisso. Heráclito, há mais de 2.400 anos, Heráclito foi um filósofo, ele tem uma frase famosíssima, né? Que é: a gente não consegue tomar 2 vezes o mesmo banho no mesmo rio. Porque a gente não é mais a mesma pessoa de ontem e porque o rio também já mudou. Já foi o curso.
Então, a gente precisa entender que as coisas mudam o tempo todo. Napoleon Hill, que foi um grande estudioso dessa filosofia do sucesso, porque algumas pessoas têm resultado na vida e outras não, porque algumas pessoas conseguem transformar ideias em bons negócios e outras não, ele tem uma frase que diz o seguinte, que pessoas bem-sucedidas, elas decidem, pagam o preço por essa decisão e não recuam, porque elas pensam muito antes de decidir, mas quando decidem, decidem certo. E que a indecisão anda de mãos dadas com o fracasso. Portanto, a gente precisa decidir bem. Por isso, a gente precisa separar duas coisas. O que é preocupação do que é problema. Preocupação são pensamentos que ocupam o nosso tempo e, normalmente, são preocupações relacionadas a assuntos que nós não temos o menor controle. Lógico que muitas dessas coisas influenciam nas nossas vidas, mas o fato é que a gente não tem o menor controle sobre elas. Por exemplo, qual é a decisão que o Trump vai tomar amanhã? Será que ele vai subir, diminuir tarifa? Será que a guerra no Irã vai acabar ou não? Reforma tributária? Será que a taxa de juros vai para onde? Vai continuar descendo? Vai começar a subir? São questões importantes, evidentemente, que têm impacto nas nossas vidas, mas sobre as quais a imensa maioria das pessoas não tem o menor controle sobre elas. Sim. Portanto, se a gente ocupar o nosso tempo se dedicando a essas questões, a gente perde a dimensão prática do dia a dia. E na liderança, na gestão de uma empresa, a gente precisa tomar decisões práticas. Portanto, a gente deve se ocupar em resolver problemas. E esses problemas práticos com metodologias, quando bem resolvidos, significa que a gente tomou boas decisões e, portanto, pode colher bons resultados. E aí, se me permite, eu vou dar um outro exemplo do dia a dia, né? Como eu disse anteriormente, eu sempre estou em sala com empresários, eu sempre pergunto assim, quem tem alguma vaga aberta na sua empresa? 100% das pessoas levantam a mão. Quem está tendo dificuldade em contratar boas pessoas, bons profissionais? 100% das pessoas levantam a mão. Num desses grupos, uma pessoa que é dona de uma empresa que hoje tem cerca de 150, 160 pessoas trabalhando, ele colocou um problema para ser discutido. Ele falou, olha, o meu problema lá é o que está limitando o crescimento da minha empresa é dificuldade em contratação. E o que ele fez? Discutiu esse problema com metodologia, com método, com recursos, com informações relevantes, pertinentes, ouviu sugestões das pessoas, depois de amadurecer isso fora da empresa e dentro da empresa, eles criaram um programa, que é o PIP, que é o Programa de Indicação Premiada. Muitas empresas fazem isso. Em resumo, como é que funciona o programa? Se você trabalha na empresa e você recomenda alguém para trabalhar na empresa e essa pessoa ficar no período de experiência, ficou 3 meses e foi contratada, essa pessoa ganha R$800, quem indicou. Se a pessoa que você indicou trabalhar na empresa por 1 ano, você ganha R$1.600, mais R$1.600. E se a pessoa ficar 2 anos na empresa, quem indicou recebe mais R$1.600. Ou seja, o colaborador que já trabalha na empresa, se ele indicar um amigo, um parente, alguém bom, que fica na empresa por 2 anos, ele ganha quase R$4.000, simplesmente por ter ajudado a empresa a contratar alguém bom e por ter ajudado o amigo a arrumar um bom emprego. Qual foi o impacto disso? Teve um impacto imediato, em vários aspectos positivos. O primeiro, quem trabalha na empresa começou a falar bem na empresa. Sim. Como é que eu vou recomendar alguém para trabalhar numa empresa onde o ambiente é ruim? Então, é uma empresa boa, as pessoas começaram a olhar para a parte cheia do copo, então o clima na empresa melhorou. 2, em fevereiro agora, eu estive com ele no almoço, com esse empresário, e ele falou, Eduardo, sabe aquele problema que a gente tinha de contratação? Eu falei, lembro, né, que até que vocês criaram o PIP, aquele programa super interessante. Ele falou, pois é, entre dezembro e janeiro nós contratamos 48 pessoas na empresa. Caramba! 48 pessoas. Isso substituiu pessoas ou a empresa cresceu? Algumas pessoas foram substituídas, mas a imensa maioria é pelo fato do crescimento da empresa. Então percebam, o que estava limitando o crescimento da empresa não era nenhuma questão externa à empresa, como taxa de juros, guerra no Irã, não era isso. O que estava limitando o crescimento da empresa eram questões internas de gestão. E quando ele atuou em resolver esse problema com metodologia, o problema foi resolvido e a empresa continua crescendo. Por isso, hoje, eles têm entre 150 e 160 pessoas trabalhando diretamente nessa empresa. Portanto, a gestão ela é uma questão fundamental, fundamental.
É uma questão de adaptar, né? Ali, obviamente, a empresa manter a equipe engajada num cenário realmente dessas mudanças. Sim, Que sem ainda dúvidas. é instável, né? Muita gente ainda não sabe o que vai acontecer, o que muda, o que não muda. Sem dúvidas. E essa é a vida de quem está na liderança. A gente precisa tomar decisões num ambiente de incerteza. Se nós esperarmos o mundo ideal para agir, a gente vai ficar parado. Então, esse mundo nunca será ideal, o ambiente nunca será 100% seguro. Keynes já dizia, Keynes é um grande economista, e ele, enfim, quem quiser saber sobre Keynes, pesquisa aí, ele foi um economista muito renomado, e ele diz o seguinte, que a única certeza de longo prazo é que estaremos todos mortos. Tirando essa, Nada mais. nada mais é certo. Mas para a gente encerrar e resumir o papo, Eduardo, me passa a impressão também o seguinte, o líder, até por essa questão do PIP aí, que é um prêmio, o líder, se ele ouvir a parte de baixo, entre aspas, né, da pirâmide, ele pode ter resultados melhores, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala em gestão, a gente está falando num tripé, que é objetivos bem definidos, processos e pessoas. Uma parte muito importante e relevante nessa equação são as pessoas. Portanto, bons gestores, eles não ficam simplesmente atrás da mesa. Bons gestores, eles caminham pela produção, conversam com as pessoas. Lógico que eles têm indicadores, mas a temperatura do estar com pessoas e conversar com pessoas é o que muitas vezes resolve a questão. Nesse exemplo que eu dei do PIP, foi uma reunião dentro de uma sala de um dos nossos programas de treinamento, mas estava o Rodrigo, que é um dos sócios da empresa, e mais 3 colaboradores. E as ideias surgiram e essa ideia surgiu pelos próprios colaboradores. Obviamente que o Rodrigo filtrou, analisou, fez contas e no final do dia ele viu que é mais barato você pagar por uma boa recomendação de um bom colaborador, premiar os bons colaboradores, do que você ficar fazendo troca, pagando restituição, 13º, essas coisas de rescisão. É muito interessante esse ponto de vista. O Eduardo está sempre abrindo a cabeça aqui dos líderes na coluna Carreiras e Liderança. Eduardo Mendes, economista da Unesp, com especialização em liderança e gestão estratégica pela Universidade da Califórnia e sócio do grupo Mastermind Brasil. Sempre um prazer recebê-lo aqui, Eduardo. Grande abraço, boa semana, até segunda que vem. Até segunda, Guarizo, Thalita, um abraço para vocês. Boa semana. Obrigado. Agora 3h02. Estúdio CBN.